Olá amigos do YouTube, estarei ensinando para vocês aqui como fazer enroladinho de queijo e presunto. Para fazer a massa, vocês precisarão aí de 3 ovos, serão 2 para massa e 1 para pincelar a enroladinho depois de pronto. Precisarão também de queijo, certo? O meu aqui está raladinho, mas não precisa ser raladinho. Temos também o presunto ou apresuntado, depende do gosto de vocês e do bolso. Precisaremos também de meio copo de leite, é um meio bem caprichado aqui que eu coloco para a quantidade que eu vou fazer. Metade do meio do copo, desse tipo de copo aqui que eu estou utilizando de óleo. Precisaremos também de 2 colheres bem cheias de margarina, certo? E também do fermento biológico. Eu uso o biológico, tá, gente? Não me aventuro a usar aí o químico, porque a massa não fica igual a de uma enroladinha aí que você pode até estar vendendo aí no mercado aí. Então é mais ou menos aí 10 gramas de fermento biológico, que dá na quantidade aí de 2 colheres de fermento. E o trigo, que é a farinha de trigo branco, a farinha branca no caso, vocês precisarão aí de um trigo com fermento, que eu costumo utilizar o com fermento. E serão aí aproximadamente 5 copos de trigo com fermento. Vamos começar. Os primeiros ingredientes que eu coloco dentro da bacia são os ovos. Eu costumo colocar os ovos porque se os ovos estiverem estragados, eu não perco os ingredientes. Então, vamos lá nos ovos. Bom, esse tá bom, mas quase nascendo um pintinho aqui, mas tá bom aí. Vamos ao próximo. Também está bom. Esses ovos que eu estou utilizando são ovos da terra, tá, gente? Mas pode ser utilizar também ovos de frango, de galinha de grande, tá? Frango não põe ovo. Esse também quase que nasceu um pintinho, mas deu para usar ainda. Em seguida, gente, eu esqueci de dizer que o leite, ele tem que ser um leite morno, tá? Para poder ajudar a fermentar a massa na hora. Em seguida, eu coloco um pouquinho de trigo, um pouquinho, não precisa ser muito não, só para ajudar a fermentação. Lembrando também que eu esqueci de citar aí, do produto que dará o gosto aí para a massa aí, que é o sal. Esqueci de falar do sal e também do açúcar que eu costumo utilizar. Então, eu também coloco sal e açúcar. Eu já vou dizer a quantidade para vocês. Eu coloquei aqui o ovo, um pouquinho de trigo e um pouquinho e o fermento todo, na verdade. Agora em seguida, eu coloco todos os produtos molhados, vamos dizer aí a manteiga. Sujei até a manteiga aqui de ovo. Não tem problema, o importante é sair um salgadinho para a gente comer. Então, coloquei 2 colheres bem cheias. E agora, eu só fui ali pegar o sal que eu tinha esquecido. Eu colocarei o sal. O sal, se vocês tiverem essas colherzinhas pequenininhas de sopa, é melhor. De chá, desculpa gente, não de sopa, de chá. Essas colherzinhas são melhores. Você coloca aí
menos da metade, um pouquinho à toa, é quase se fosse a metade, depende do gosto aí da pessoa. Se colocar muito sal, coloca açúcar um pouco mais do necessário para poder quebrar o sal. E eu coloco aí mais ou menos uma colher aí dessas assim de sopa, né, que a gente chama de sopa, de açúcar. E depois de colocar a colher de sopa de açúcar, a gente dá mais uma mexidinha. Deixa eu lavar aqui um pouquinho. Certo? Coloco agora o óleo, né? O restante dos ingredientes aí molhado. O leite também, para poder dar aquela reagida na fermentação. E agora eu vou colocar a quantidade de trigo que é utilizado. 5 copos desse daqui que eu estou utilizando, tá, gente? Não importa, se tiver um copo menor um pouquinho, é só colocar um pouco mais de trigo. Coloca aí mais uns meio copo, 2, 3, e 4. Mas eu uso 5. Lembrando que o trigo que eu utilizo é o com fermento. Porém, o meu aqui estava no fim. Então, eu vou botar o restante de trigo sem fermento mesmo. Não tem problema. Eu gosto de usar o com fermento porque o com fermento é um trigo mais quente. Eu acho que ele ajuda a fermentar mais rápido. Ajuda a massa a ficar no ponto mais rápido, tá, gente? E agora, gente, eu vou misturando, misturo com a mão mesmo. Tem gente às vezes que pensa assim, dá nojo misturar com a mão, mas quantas coisas aí a gente come com a mão? A gente come que é feito com a mão, pão mesmo de padaria, feito com a mão, todo mundo come, acha uma delícia. Eu não vejo problema nenhum nisso. Então você vai misturando até a massa ficar no ponto. Se vocês repararem aqui, dependendo do produto que a gente utiliza, a massa acaba ficando um pouco mais molhada. Aí o que eu faço? Acredita aqui que eu não trabalho com essa manteiga. Hoje eu fui utilizar esse tipo de manteiga e a massa ficou um pouco mais molhada. Aí o que eu faço? Eu coloco trigo até ficar no ponto ideal. O ponto ideal, gente, para vocês não sabem, não vai colocando muito trigo, vai colocar a ponta da massa soltar da sua mão. Esse é o ponto ideal. Soltou da mão, ficou um pouco aí com um pouco bem firme, está bom. Não precisa ser muito firme também não. Que você vai precisar deixar a massa descansar por um tempo. Até ela chegar no ponto ideal. A minha aqui está quase chegando. É bom salvar bastante. Quanto mais você salva a massa, melhor ela fica. As feitas em padaria, por exemplo, eles colocam numa máquina chamada cilindro, né? E ali ela pega uma liga, que é uma beleza, ela fica bem ligada. A minha está quase no ponto. Porém, eu estou achando a massa um pouco mole ainda. Coloco mais um pouco de trigo. Se for levar em consideração aqui, eu usei 5 copos e meio. Isso às vezes ocorre por causa da quantidade de manteiga, às vezes a gente passa um pouquinho. E também pela quantidade de leite.
tipo de leite também que a gente usa. Tudo isso interfere, que aqui eu não trabalho com um tipo só. Sempre estou variando. Mas a minha massa, pessoal, já está chegando no ponto. Você achou que a massa ficou muito liguenta? Por causa do leite, às vezes por causa da manteiga. Aí a gente acaba, acrescenta trigo e acrescenta um pouquinho de óleo, quebrar a liga. É isso, pessoal. A minha massa está pronta. E depois estarei passando, depois que ela descansar 1 hora, estarei passando para vocês aí como que a gente vai enrolar e colocar na forma aí para estar assando. Mas enquanto isso, ou melhor, enquanto isso não, daqui um tempinho que ela descansar, a gente já bota o forno para aquecer. É isso, pessoal, daqui a pouco estou de volta. Pessoal, depois de deixar a massa descansar por alguns minutos, o ideal mesmo é que deixe mais ou menos 1 hora. Mas eu deixei alguns minutos porque eu já estou com fome para comer, então... Aí o que você faz? Você vai pegar agora e enrolar, simplesmente. Eu costumo dividir e enrolar como se fosse rocambole. E divido em alguns pedaços. Aproveitem e vou abrindo ela com a mão, aproveito para poder adiantar. Até porque eu não tenho um rolo, como vocês veem aí, estou sem um rolo, meu rolo quebrou, infelizmente. E eu acabo utilizando o copo. Aí eu vou abrindo, depois de abrir, aí vocês vão esticam a massa, depois da massa esticada, coloco o presunto ou o queijo primeiro, depende do gosto de vocês. Aí coloca, eu gosto de colocar bem recheado. O queijo, como eu disse antes, ele é ralado, meu queijo, eu coloco assim. E depois, o ideal é o queijo inteiro, tá, gente? Mas, estou utilizando aqui ralado. O ideal é ele fatiado, na verdade, não inteiro. Inteiro é até complicado. Eu vou fechar esses pontinhos aqui para evitar do queijo vazar. Aperto bem as emendas para não abrir. E viro. Aqui eu já tenho um rocambole feito. Aí depois disso daqui, gente, é só colocar no tabuleiro, cortar em fatias, certo? Após isso você coloca aí, passa o ovo por cima, pincela e depois coloca para assar. Isso aí, depois eu estarei mostrando a vocês o final, o resultado final. Pessoal, após ter colocado no forno, né? Primeiro eu tinha untado o tabuleiro, depois enrolei, coloquei dentro do tabuleiro, passei também o ovo, dei a pincelada com a gema apenas do ovo.
deixei o tempo necessário para ficar no ponto e está aí, enroladinho. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. Os ingredientes estarão aí na descrição do vídeo. Se inscrevam no meu canal. Fique com Deus. Até breve.